tarde, galera. Eu e o meu cachorrinho Bento estamos desejando um feliz ano novo a todos. Agora vamos para a coisa séria. Logo no primeiro dia, marca o aniversário de 57 anos da Revolução Cubana. A maioria dos extremistas direitistas acham que Cuba é um inferno. Mas quem vê assim, pensa que Cuba, antes da família Castro, era um paraíso. Coisa que os índices anteriores à família Castro mostram que não é bem assim. Cuba, antes dos irmãos Castro, era governado por uma ditadura sob o comando de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, ele levava aos extremos o servilismo cubano à nação estadunidense. E tanto é que Cuba era considerada um prostíbulo dos Yankees, com índices de analfabetismo junto à população de adulto e de crianças de quase 80%, uma desnutrição que matava 80% das crianças, e um índice de corrupção gigantesco, que fez com que surgisse um grupo que conseguiu apoio desses opositores do Fulgêncio Batista. Opositores estes, a princípio, a guerrilha começa em 1953, com a tentativa fracassada da invasão do quartel de Moncada em Cuba. Todos foram presos e Fidel Castro atua como advogado. Para quem não sabe, o Fidel Castro é advogado formado. Com isso, ele faz um dos primeiros discursos de seu tempo político, onde ele resgata os valores da nação cubana, os valores de José Martí, os pensamentos de Martí sobre a nação estadunidense e todos os elementos do pai da pátria cubana. Fez um discurso maravilhoso, só que não conseguiu o objetivo porque ele foi condenado. 2 anos depois, ele e seu grupo é anistiado e vão para o exílio no México. No exílio, ele conhece o jovem médico Rafael Guevara de la Serna, que viria a se tornar, para a posteridade, Ernesto Che Guevara, que propõe a ele ir a Cuba junto deles. E neste processo, eles se conhecem na casa de uma amiga em comum no México, a casa de Maria Antonieta. Com isso, ele vai para Cuba, ele é treinado nas táticas de guerrilha, vai para Cuba. Ao chegar lá, ele se depara com algumas tropas do antigo ditador Fulgêncio Batista. Tropas essas que rechaçam e matam a maioria dos integrantes, excetuando Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e alguns poucos que fogem para a Sierra Maestra e lá conseguem aglutinar elementos combatíveis contra o governo Batista, até que em 1959, no primeiro dia, eles chegam a Havana e na outra porta o Fulgêncio Batista e seus puxa-sacos saem. Como ele conseguiu isso? Primeiramente, que os Estados Unidos já estavam deixando de investir em Cuba devido ao desgaste do governo
de Fulgêncio Batista. Com isso, eles preferiram ver o que dava a Revolução Cubana de Fidel Castro. Nesse processo, eles não sabiam que a Revolução era de caráter socialista. Nos primeiros 2 anos, o governo foi comandado por um jurista que recebeu o nome de presidente, só que o poder de fato estava nas mãos de quem? Nas mãos do Exército Revolucionário, sob a batuta de Fidel Castro. E até em 1961, onde eles avisam para o mundo o caráter socialista da Revolução Cubana, inserindo assim a Guerra Fria no continente americano. Guerra esta que teve episódios meio marcantes, como por exemplo o bloqueio econômico contra Cuba, a crise dos mísseis em que agentes americanos, através dos satélites, descobriram que soviéticos estavam planejando estabelecer uma base nuclear na ilha cubana, algo que que foi um escândalo tão estrondoso que temia-se uma terceira guerra mundial, algo que foi resolvido de forma diplomática. Mas não foi somente esses eventos que marcaram esse período, como por exemplo as investiduras dos Estados Unidos em ditaduras militares no continente americano, como Brasil, Chile, Bolívia e muitos outros países da América do Sul e do mundo em geral, em especial da América do Sul. Che Guevara morre em 67 numa suposta trama da CIA e da KGB, que queria destruir um inimigo comum. Todos esses anos, o governo de Fidel Castro ele amarga uma tragédia na economia. Todavia, do ponto de vista social, ele consegue alguns êxitos, como por exemplo o fim do analfabetismo em Cuba e a implantação de um regime de saúde primária que é exemplo para o mundo e consegue ter uma desculpa para se manter graças a esses programas. E além do mais, vocês têm que perceber que o bloqueio econômico corrobora com a questão da ditadura em Cuba, porque através do bloqueio econômico o governo cubano pôde manter o discurso de combate ao terrorismo estadunidense e mantendo o regime, uma ditadura, que é um estado de sítio permanente devido ao temor da invasão estadunidense, como também já ocorreram nesse todo o processo, só deixando de ocorrer a partir do final da crise dos mísseis, em que os Estados Unidos se comprometeram a não intervir em Cuba diretamente, e como até hoje acontece. Mesmo que a União Soviética não exista, ainda permanece esse impasse. E outra coisa também, para concluir, Cuba nunca teve democracia de fato. A diferença dos governos Castro para as outras ditaduras porque as ditaduras anteriores eram subservientes aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca teve interesse de levar democracia a Cuba. Pelo contrário, eles achavam que Cuba era um deles, como assim se tornou o território porto-riquenho. Algo que o governo dos Estados Unidos não aceita até hoje é a identidade cubana.
mal, um dos pontos positivos do governo Fidel foi a construção de uma identidade cubana para o povo cubano. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Feliz Ano Novo e falou!